presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. La tecnología no deja de sorprendernos con sus avances a una velocidad sin escalas. Como pasó con ChatGPT o DeepSeek, un día amanecimos con la noticia de que existe un nuevo modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a acceder a información, nuevas ideas e incluso realizar un razonamiento lógico. ¿Pasará algo similar con los robots? En la actualidad existen robots humanoides capaces de realizar diversas tareas que tradicionalmente se consideraban propias y únicas de los seres humanos. Por ejemplo, bailar, brindar compañía, mantener una conversación lógica con otras personas, realizar labores domésticas y también asumir puestos de trabajo con características secuenciales, mecánicos. De hecho, en enero se estrenó en China un centro de entrenamiento diseñado específicamente para robots humanoides, donde los dispositivos aprenden a ejecutar tareas humanas. ¿Hacia dónde van estos avances? ¿Qué podemos esperar en materia de robots humanoides? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Ricardo Bedin Grando, que es docente de la UTEC en el posgrado de Robótica e Inteligencia Artificial y magíster en computación. Con él vamos a profundizar en las características de estos robots, sus aplicaciones y qué desafíos implica su interacción con los humanos. Ricardo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Olá, bom dia, Romina, um gusto. Muitas graças pela oportunidade, por el espaço para falar pouco acerca desse tema muito importante para os próximos anos. Ahí hago la aclaración, estamos instalados, digamos, en la UTEC de Rivera, porque tú sos docente, sos brasileño y docente de la UTEC de Rivera, en el norte del país. Y estás bien acompañado, te veo. Exatamente. Então, como podem perceber, baseado em minha maneira de falar, certo? Então, sou brasileiro, estou aqui em UTEC, em Rivera. Estou acompanhado por Teco, que é um robô humanoide que temos aqui em UTEC. Que después, conforme avanzamos, voy a hablar más sobre este robot. Perfecto. Te propongo, Ricardo, si te parece, empezar con las características, ¿no? Cuando hablamos de robots humanoides, por la propia palabra que le da nombre a este aparato, nos imaginamos justamente un robot con forma de humano. Pero contanos más un poco sobre qué características específicas tienen estos robots. Bueno, entonces la idea de robótica humanoide ya existe hace bastante tiempo. La idea es bastante simples, es intentar de replicar como un ser humano se comporta, como un ser humano actúa en un ambiente, hace tareas, etc. Y bueno, y baseado en eso, tiene varias características que es similar al ser humano. Entonces tienen, por ejemplo, piernas, brazos, tiene un cuerpo, ¿cierto? Que se asemeja a personas. Hablando más desde el punto de vista técnico, esse robot, a robótica humanoide, esses tipos de robots, são considerados alguns dos equipamentos mais complexos, mais avançados que existem, porque é necessário várias habilidades, certo? Várias áreas que existem lá, não somente em robótica, para inteligência artificial, visão por computadora, incluso temáticas relacionadas a ciências sociais, para fazer esse equipamento, robot se assemelhar a um ser humano. Então, é bastante interessante e bastante complexo. Porque me imagino que intervienen un montón de disciplinas en lo que tiene que ver con poder fabricar un robot de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un montón de tecnología, de hardware, de software, y hasta por el hecho de las características antropomórficas que tiene y que en muchos casos se usa para interactuar con humanos, hasta un campo social, ¿no? Exatamente. Entonces, tem todo setup, certo? Uma configuração mecânica. Então, temos que projetar como esse robot vai estar, como vai estar disposto suas partes e tudo mais. Então, tem todo design específico para, por exemplo, que tipo de motores eu vou utilizar, certo? Que tipo de material vou utilizar para fazer as pernas, que tipo de material vou utilizar para fazer os braços. Então, aí já involucra duas áreas que temos na ciência, que é a mecânica, que é a parte de materiais, involucra questões relacionadas, muitos temas relacionados a software,
por exemplo, eu necessito fazer a parte de visão deste robô, certo? Como que tipo de câmera vou utilizar, que setup de visão vou utilizar em este robô. E, bueno, hasta temas mais avançados, temáticas mais avançadas que são mais em estado de arte, como, por exemplo, a interação humano-robô. Por exemplo, como que eu hago para este robô, certo, a falar com outras pessoas, não somente comigo, mas com outras pessoas, e como que isso pode, de certa maneira, impactar essas pessoas, certo? Então, é um equipamento muito interessante. A mim, como docente de robótica, a mim me gosta bastante, porque é possível visualizar várias áreas onde é possível trabalhar e involucrar distintas pessoas em isso. Então, é muito Yo les interessante. recomiendo a los oyentes que miren la transmisión en la web porque ahí lo ven. Entonces, ¿tiene nombre el robot o no? Sim, esse é um robô humanoide que nós temos em OTEC há alguns anos. Foi adquirido em 2019. Foi uma das primeiras aquisições de nosso pós-grado. É um robô, o modelo de robô é o NAO V6. É um robô relativamente antigo, já tem na idade, creio que um pouco mais de 10 anos que foi feito o seu conceito. E, bueno, nós começamos a utilizar em nosso laboratório coisas básicas para aprender a utilizar também. E, bueno, começou a chamar bastante atenção de nossa comunidade, dos estudantes e tudo mais. Aí organizamos juntamente com a equipe de comunicação de UTEC, uma campanha aí para definir qual seria o nome desse robô. E, bueno, e aí a comunidade de UTEC, a Caio Oliveira, votou por poner o nome de Uteco. Justamente Euteco. también, ¿no? Una Así que homenaje les recomiendo, si quieren ver a Euteco también ahí al lado de Ricardo, pueden seguir la transmisión en la web porque lo ven y saben de qué estamos hablando. Pero ese es un modelo, decías, claro, y ya tiene unos cuantos años. Veía, hay modelos avanzados incluso que claramente intentan replicar hasta los rasgos faciales, ¿no? O expresiones humanas. Estamos hablando de que hay algunos que utilizan, ¿cómo es? Hasta músculos artificiales, ¿puede ser? Sim, esse é muito impressionante, porque falando da parte de materiais que eu mencionei, isso é algo muito avançado, assim. Especificamente, esse robô já tem na idade, já é bastante antigo, já assim, falando em termos de evolução, em 10 anos, a robótica humanoide teve uma evolução muito grande, certo? Então, esse robô temos aqui já tem bastante tempo de atuação, em comparação com os robôs que estão saindo agora, que estão sendo produzidos, principalmente por empresas de China e Estados Unidos, há bastante concorrência em essa área. Claro, esse robô é muito mais simples comparado aos robôs que temos em el mundo atual. Sí, ahí estamos viendo imágenes también, por ejemplo, de algunos de ahora, ¿no? Que tienen esta característica, que a uno hasta que le impresiona, ¿no? O le puede generar cierto rechazo por la similitud con el humano, ¿no? Porque ahí, en el caso de Uteco, está claro que es un robot, vemos que es un robot que camina, que es bípedo, pero en esto claramente hay una imitación al humano, ¿no? Exatamente. Esses novos robôs que estão surgindo agora, que estão aparecendo, que é possível visualizar, principalmente de algumas empresas algumas das principais empresas que há são a Boston Dynamics em Estados Unidos, a Unitree em China, creio que são as duas principais produtores de robôs humanoides em momento. E eles têm muita inversão justamente nessa parte de aparência, certo? De como esse robô vai se assimilar, vai ser mais próximo do ser humano. Porque, falando mais de uma visão mais de mercado, esse tipo de equipamento tem muito potencial para ajudar as pessoas em dia a dia, certo? E, claro, as pessoas naturalmente vão querer ter um equipamento que seja o mais próximo possível Claro. de uma pessoa, certo? Então, há bastante enfoque nisso. Eso ya nos lleva a hablar seguramente de las funciones, ¿no? Que están teniendo y para qué se están usando hoy en día o para qué se están probando. Pero quería preguntarte algo antes para despejar esa duda. Digamos, ¿en qué se diferencian los robots humanoides de los robots clásicos que conocimos anteriormente?
A principal diferença que há em relação aos robôs humanoides, em comparação com, não sei, robôs terrestres, por exemplo, robôs aéreos, drones podemos considerar um tipo de robôs subaquáticos e tudo mais, é a demanda que há por distintos tipos de conhecimentos a serem utilizados em esse robô. Então, como mencionei, imagina um robô terrestre na base móvel, por exemplo. Bueno, tienes problemas de navegación, tienes problemas de mapeo, no sé, conceptos básicos de inteligencia artificial, pero es eso, es más o menos un problema limitado a eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de un robot humanoide, entra otras temáticas que son mucho más avanzadas. Por ejemplo, toda essa questão de aparência, certo? De como vai a questão de materiais e involucra também alguns temas mais específicos em robótica, em la ciência, como, por exemplo, a dexteria, que é um termo que vem do inglês, que é dexterity, que é basicamente a ser esse robô manipular objetos, por exemplo, com a capacidade que tem o ser humano, certo? Claro. Porque, por exemplo, esa es una clave del robot humanoide, ¿no? La capacidad de agarrar y de manipular como nosotros con la mano. Capaz que no lo hace todavía a ese nivel, pero se aproxima mucho. Claro, claro. Por exemplo, já existem vários manipuladores industriais, comerciais, que podem ser adquiridos, pero o que passa, eles têm um software, digamos assim, na matemática relativamente simples, ou não tão complexa, comparado a esses robôs humanoides, porque em esse caso de robôs humanoides, nós temos que fazer a cinemática, que é algo que existe para todos os robôs, pero además de ser cinemática, nós temos que involucrar outros temas, por exemplo, de visão. Por exemplo, imagina que eu quero manipular um objeto, fazer um robô agarrar um objeto, certo? Eu vou ter que fazer a parte de visão para detectar esse objeto, tenho que involucrar a parte cinemática, conectar a cinemática com a visão, e además disso eu tenho que fazer toda a questão de interação com pessoas, certo? Ou com um ambiente, ou o que seja. Então, se involucra também temáticas de que tipo de mensagem vou fazer, certo? Vou falar. Então, esse é algo interessante, desafiador, certo? Pero bastante interessante também. Supongo que tiene mucho que ver el desarrollo de los robots humanoides con el desarrollo de la inteligencia artificial que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, el boom, el despegue se da, ¿hay una correlación allí? Sim, robótica e inteligência artificial estão muito relacionados. Incluso a mim como docente de robótica, não me gusta muito de algumas expressões que algumas pessoas utilizam, como por exemplo inteligência artificial física. Algumas pessoas chamam de robôs de inteligência artificial física, porque está num momento de tanta vibe, certo? De tanta informação relacionada à inteligência artificial que, bueno, tudo que é novo é algo relacionado à inteligência artificial, certo? O que pode dizer é que estão muito relacionados, robótica e inteligência artificial, em vários conceitos, não somente na parte de interação humano-robô, que é involucrar a parte de comunicação, pero a parte de visão, detecção de objetos, a parte de razão, certo? Razonamento, de criar conceitos de hablas, de charlas. Então, é algo muito interessante. Um comentário interessante que justo nessa semana, em los Estados Unidos, há um evento muito importante na parte de inteligência artificial, que é um evento da NVIDIA, que é a NVIDIA é uma das referências mundiais em temática de inteligência artificial, principalmente porque eles fazem a produção, tem alguns NVIDIA, voy a traducir simplemente el término porque hemos hablado en otras oportunidades y sí, ¿qué está presentando en esa materia? Sim, em esse evento justamente estão apresentando novas tecnologias relacionadas à inteligência artificial e há bastante enfoque em temática de robótica, justamente como essas novas tecnologias vão ser utilizadas em os robôs em el futuro. Então, é um dos eventos, mas há muitos outros que vão ser hechos em los próximos anos, seguramente. ¿Te parece si enseguida, Ricardo, hablamos de los distintos ámbitos donde están apareciendo estos robots?
Imagínate a tus hijos construyendo su propio robot, creando un videojuego o diseñando una historia animada. En los talleres para niños de Fundación Telefónica aprenden jugando. Dale a tus hijos un verano diferente, lleno de aprendizaje y creatividad. Los cupos son gratuitos y limitados. Más información en fundaciontelefónica.uy. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Seguimos conversando esta mañana con Ricardo Bedin Grando, que es magíster en computación y docente brasileño de la UTEC de Rivera, y concretamente Ricardo da clases en el posgrado que tiene que ver con robótica e inteligencia artificial. Con Ricardo estamos abordando los avances de los robots humanoides. Ricardo, ya explicamos algunas de las características, pero vayamos a eso ahora a los usos, ¿no? Porque eso es lo que capaz que más puede llamarnos la atención o más puede, digamos, hacernos pensar, reflexionar sobre lo que se nos viene. A ver, algunos ejemplos. Yo veía como maniquís, hoy en día se están usando robots humanoides, ¿no? Con maniquís que claramente llaman la atención, ¿no? Porque hay de repente una tienda que claramente no va a pasar desapercibida si exhibe sus prendas en este tipo de formato, pero también como incluso asistentes en centros comerciales. Ahí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Asistentes en centros comerciales. Si uno no quiere cargar las cosas, si uno quiere facilitar la búsqueda de determinados productos en un centro comercial o en un supermercado, bueno, puede ir con su asistente de compras. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no? De este robot que carga las bolsas. Pero hay muchos más. Contame vos, a ver, ¿en qué los has visto? Sí, tienen muchas aplicaciones. Esses robots humanoides chamam bastante atenção, então, justamente por ser muito similar a pessoas, por estarem cada vez mais próximos das pessoas, têm distintos tipos de aplicações. Hablando de algo mais fundamental do conceito da palavra robot, certo? Robot significa basicamente trabalho repetitivo, certo? Essa é uma palavra, creio, que vem da língua tcheca da Europa. E, basicamente, então, isso significa que qualquer tarefa que é repetitiva, que demanda a ser da mesma maneira, 1, 2, 3, 4 vezes, tem potencial para ser substituído por esse tipo de equipamento, esse tipo de robô. Então, a futuro, falando de, por exemplo, em que áreas da sociedade os robôs vão estar presentes, basicamente em todas as partes que há trabalhos repetitivos. Então, você imagina, por exemplo, na indústria, por exemplo, eu tenho que fazer a produção de algum material, de algum produto. Hoje mesmo mirei nas notícias que a Apple, por exemplo, já está trabalhando para utilizar robôs humanoides em sua linha de produção de smartphones, certo? De seus teléfonos. Porque justamente é um trabalho repetitivo. Eu tenho uma pessoa que está, não sei, trabalhando nos Estados Unidos, não sei, em vários países que está desenvolvendo esse telefone. Eu tenho que fazer vários teléfonos, certo? É um trabalho repetitivo, várias a mesma tarefa várias vezes durante o dia. Então, esse tipo de trabalho vai ser não utilizaria a palavra substituído, pero vai ser optimizado, certo? As pessoas que estão trabalhando em isso vão... Y ahí en ese caso, por ejemplo, en la fabricación que decís, el valor del robot humanoide es eso que decíamos, ¿no? La capacidad de manipular finamente que puede tener. Exatamente. Esse, creio que hasta em um momento um dos problemas mais difíceis que é fazer o que é esse tema de digesteria, que é essa capacidade de manipular objetos, ter esse razonamento de que eu necessito fazer um produto, um smartphone, por exemplo. Isso é pouco mais complicado, pero nos próximos anos isso vai ser solucionado do ponto de vista técnico e, bueno, esses tipos de trabalhos creio que vão ser optimizados, certo? E, bueno, mencionaste, por exemplo, o exemplo aqui do exemplo de
lugar donde que hay vendas de productos de ropas, por ejemplo, eso es una tendencia, yo creo que donde esses robots também podem ser utilizados, que é justamente para chamar a atenção das pessoas, principalmente nesse momento onde que é algo novo, certo? Tipo, não há muitas empresas que têm robots humanoides para exponer seus produtos, certo? Então, isso chama bastante atenção Claro. e creio que essa é uma tendência futura a ser utilizado. E a mim, particularmente, eu creio que os robots humanoides vão a ser como se fosse companheiro das pessoas, certo? Uma pessoa que vai, um dispositivo, um equipamento que vai ajudar as pessoas durante seu dia, suas tarefas diárias, como, por exemplo, necessito manejar alguns objetos, vou com o meu robô humanoide, o meu robô humanoide vai manejar para mim, certo? E creio que esse vai ser bastante utilizado a futuro, creio que vai ser algo básico, assim, eu vou levantar, vou estar pela manhã, fazendo meu desajuno e meu robô já vai estar me ajudando a planear minhas tarefas durante o dia, assim. Então, creio que isso é impactante, um pouco diferente futuro, vamos dizer assim, pero yo creo particularmente que va a ser muy bueno para las personas. Hoy más temprano, cuando presentábamos el tema, mencionábamos algunos ejemplos, ¿no? Hay robots humanoides que están actuando hasta de profesores, ¿no? No tengo claro si ya sustituyendo 100% o no, pero está claro que en ese campo tienen mucho por hacer. En materia de seguridad, ¿no? Hay robots policías, por decirlo de alguna manera, que hacen tareas de vigilancia porque tienen, claro, cámaras y capacidad de disuadir y de, sobre todo, registrar, ¿no? Asistentes en aeropuertos, veía, o en lugares donde se requieren servicios y atención al cliente, sobre todo esa también que decís muy repetitiva, ¿no? Las preguntas que uno hace en el aeropuerto son similares en muchos momentos, ¿no? Entonces, así como tenemos un chatbot que nos puede contestar medio de forma sistemática, bueno, en este caso es lo mismo, pero con apariencia de un robot, que seguramente al pasajero le caiga mejor que lo haga este robot y no ir a buscar la respuesta en una computadora más tradicional, ¿no? Pero eso, algunos, en logística y en sectores de manufactura, ni que hablar, por eso que señalabas, ¿no? La capacidad cada vez mayor que tienen. Ahora, bueno, veía un caso que capaz que lo podemos mostrar también, Felipe, en pantallas, lo acabo de pasar recién, de hace unas semanas, en lo que fueron los festejos del Año Nuevo Chino, hubo un espectáculo de danza donde los bailarines eran robots humanoides y compartían el escenario con bailarines, digamos, bailaban por un lado los robots humanoides y por otro lado los bailarines. Y eso no deja de ser impresionante también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me recordo que ano passado, creio que foi ano passado, não há muito tempo, Bill Gates, bueno, que não necessita nem comentários, mencionou que uma das tarefas em que as pessoas dificilmente vão ser responsadas, certo? Vai ser em tarefas que demandam muita mobilidade, dexteria, que nós utilizamos a palavra, certo? Muita mobilidade e capacidade de fazer movimentos muito precisos, como, por exemplo, eletricistas, certo? Tem que fazer a instalação. Isso é um trabalho que é uma tendência futuro, certo? Porque os robôs muito dificilmente, ele mencionou que muito dificilmente ia ser substituído. Claro. Mas quando miras esse vídeo, é algo que impacta muito, assim, em minha opinião. Porque, sendo na comparação, a parte de bailar, certo? De dançar, é só que seria difícil ser substituído. E, bueno, e aí vêm os chinos haciendo toda una danza, una performance con esos robots. Eso es muy impactante, muy impactante. En China, tú lo mencionabas, ¿no? Claramente hay una competencia también entre las empresas estadounidenses y chinas por ver quién avanza más en este campo también, ¿no? En el de los robots humanoides, pero me llamaba la atención este centro, ¿no? Que fue inaugurado ahora en enero de 2025 y que busca posicionar a China justamente como el líder en la producción y entrenamiento de robots humanoides, ¿no? Estamos hablando de una tendencia o una novedad a tener presente
entre otras cosas, por esto que señalabas. Si te parece, después de la pausa, quiero ver cómo en la UTEC mismo abordan este desafío, ¿no? Incluso con lo que tiene que ver con los miedos que puede significar por la sustitución de algunas tareas y de algunos trabajos más mecánicos, pero también por cómo abordan desde el punto de vista de la enseñanza el hecho de cómo vamos a interactuar y cómo tenemos que ver esa interacción robot-humano. De los robots humanoides estamos hablando con Ricardo Bedin Grando, que es magíster en computación y docente de la UTEC de Rivera en el posgrado de robótica e inteligencia artificial. Ricardo, el tema tiene muy enganchado a los oyentes. Mira, te leo, por ejemplo, algunos mensajes. Facundo pregunta: ¿hay utilidad efectivamente en hacer robots humanoides o es medio un capricho, ¿no? Y otras formas en realidad podrían ser más eficientes o incluso más amigables. ¿Cómo lo ves vos? Particularmente, eu creio que esses robots têm muitas utilidades, certo? Como nós outros mencionamos previamente, para ser tarefas em dia que nós outros necessitamos, e eu creio que no futuro vai ser como se for um acompanhante, um equipamento que se assemelha a uma pessoa para nos ajudar em el dia a dia, otimizar nossas tarefas. Então, eu creio que sí, tem muitas utilidades. Hay quien pregunta, a ver si la encuentro por acá. Bueno, hay quien pregunta, me surge una pregunta, ¿quién está entrenando a quién? Pregunta Nicolás. Essa é muito boa pergunta, porque nós outros como desenvolvedores, certo? Docentes também, desenvolvedores, fazendo códigos, probando inteligências artificiais, de certa maneira estamos também aprendendo com os equipamentos, certo? Como que isso impacta nossas atividades, otimiza nosso trabalho. Então, isso é muito bom. Não há uma resposta clara para isso. Eu creio que é win-win, certo? Os dois salen con buenos resultados de eso. Hay otro oyente que dice, ¡qué maravilla! Bueno, ¿podrá hacer alguna demostración de cómo ejecuta alguna orden antes de terminar la nota? A UTECO se refiere, ¿no? Por las dudas para los oyentes que recién se estén enganchando, UTECO es el acompañante, el robot humanoide que tiene ahí Ricardo al lado. No sé, ¿podemos probarlo, Ricardo? A ver. Sí. Sim, o que passa? Esse robô que temos aqui, esse robô já tem uma certa idade, como mencionei, e há distintas maneiras de fazer a programação com esse robô. O que nós outros utilizamos aqui, em esse momento, é a programação utilizando blocos, basicamente. Então, temos um sistema onde eu pongo, por exemplo, um texto que eu quero que este robô hable, certo? Ou eu quero poner, por exemplo, não sei, que ele detecte uma palavra que eu vou falar, certo? Entonces, yo hice una pequeña demo, ¿cierto? Aquí para el programa. Es bastante simple, donde el Teco simplemente va a hablar, va a presentarse, ¿cierto? Y va a hablar de nuestro laboratorio, de nuestro posgrado y de nuestro equipo de robótica, justamente también para hacer un marketing, ¿cierto? De nuestras, buenísimo. De nuestras iniciativas que tenemos aquí. Entonces, voy a ejecutar y creo que va a funcionar. Vamos a probar el Teco. Probé anteriormente, estaba funcionando, entonces creo que va a funcionar. Hola, soy Teco. Un saludo a todos que están escuchando en perspectiva. Bienvenidos al Laboratorio de Robótica e Inteligencia Artificial. Aquí se desarrollan investigaciones del posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial y demás carreras de UTEC. Aquí también hacemos la preparación para competir en robótica, siendo representados por el equipo de Urobots. Los invito a acompañar nuestro trabajo aquí en UTEC y seguir nuestro Instagram, UrobotsUTEC, para saber más sobre robótica humanoide. ¡Qué bueno! Impresionante la presentación de UTECO. Buenísimo, ahí teníamos un ejemplo de lo que puede llegar a ser entonces y de lo que puede llegar, de la forma que puede llegar a interactuar, ¿no? Pensaba porque claro, esto despierta muchos miedos, muchas incertidumbres, hay quien dice, bueno, parece estar viviendo, ¿no? en una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que también tenemos que imaginarnos un mundo diferente, ¿no? Para algunas tareas, para algún tipo de tareas, se requiere
o nos hacen falta, no sé, pienso en lo que decía recién, en profesores, en si aumenta la cantidad de años que vivimos, también va a haber más personas mayores solas que necesiten cuidados. Ahí los robots humanoides tienen un campo enorme y nos van a dar una gran mano seguramente. No todo es atemorizarse o no todo es verlo negativamente por el lado de lo que nos van a sustituir. Sim. Me recordo que, eu creio que semana passada, há algum tempo, havia uma notícia, saiu uma notícia do Bank of America, que é um estimador bastante bueno, certo? Hacen previsões muito buenas, e eles estimam que em 2060, como que 30 anos, pouco mais de 30 anos, vai haver como que 3 mil milhões de robots, ou seja, mais ou menos 50% da população mundial atualmente de pessoas. Wow. E essa é uma estimativa que eles têm, e geralmente eles acertam as estimativas. Então, isso menciona o impacto que isso vai ter, certo? E em que isso vai ser utilizado a futuro. O que isso significa, na prática, que vai haver muita demanda para justamente trabalharem esses robôs, porque passa, os robôs têm várias habilidades nesta pessoa, certo? Para manter minimamente, debugar códigos, fazer ajustes e tudo mais, certo? Então, isso é algo que vai haver muita demanda em setor de profissionais por esse tipo de habilidades, certo? Engenheiros, expertos em essa área. Então, isso é algo muito interessante a futuro e muito importante. E creio que, como mencionaste também, no setor de educação, seguramente os robôs também já estão sendo utilizados, nós outros utilizamos, certo, para ensinança também, e seguramente vão ser mais utilizados em futuro, justamente para ajudar as pessoas a adquirir conhecimento, facilitar com que as pessoas aprendam de maneira mais rápida ou de maneira mais eficiente. Entonces, yo soy bastante optimista, yo no soy un pesimista, los robots humanoides van a generar un montón de problemas. No. Yo tenho potencial para isso, sim, mas eu creio que vai ser muito bueno para a sociedade, para as pessoas. Eu creio que vão ajudar muito as pessoas a evitar de fazer tarefas repetitivas que são, certo, que não são muito buenas de fazer, e vai ajudar as pessoas a ter que fazer tarefas mais criativas, certo, de inovação, de pensar e menos de fazer de maneira repetitiva. Então, eu creio que vai ser muito bueno. Imagino que todas estas discusiones éticas y filosóficas están muy presentes en el posgrado mismo de robótica e inteligencia artificial de la UTEC, ¿no? ¿Cómo la abordan con los estudiantes? Sim, então, o nosso pós-grado é uma iniciativa muito interessante, é um pós-grado que tem, é trinacional, certo? Então, é Uruguai, Brasil e Argentina, são os três países de nossa região, que têm docentes e estudantes que fazem parte, que fazem colaboração. Bueno, então esse robô que temos é um equipamento desse pós-grado que nós utilizamos para ser ensinança, utilizamos para ser investigação bueno, e a ideia desse pós-grado certamente é justamente ajudar com essa demanda a futuro que vai haver de profissionais com mais conhecimento em essa temática de robótica, de inteligência artificial. Então, incluso les invito, aproveito a oportunidade, que estamos por abrir a terceira geração, creio que nos próximos meses vamos fazer isso, e estão invitados a postular e se juntar a nós outros aí para aprender também mais sobre essas temáticas. Con esa proyección que manejaste, o sea, vamos, o la tendencia sería con esto de que dijiste, cada uno va a tener prácticamente un robot humanoide en su casa dentro de unos años, ¿no? O por lo menos acompañándolo en distintas tareas. O sea, algo así como, efectivamente podemos compararlo con el desarrollo del teléfono celular, con el smartphone como tal. Sí, yo particularmente creo que sí, va a ser um objeto, certo? Um equipamento que vai ser indispensável para as pessoas. E isso é muito interessante porque já é muito importante nós outros nos preparar desde a hora para entender como que isso vai impactar as pessoas, a sociedade, e como que isso vai também, como que nós outros necessitamos entender como funciona esse equipamento, ter conhecimentos básicos de como funciona a parte de, não sei, de visão, a parte mecânica, software, toda a parte de comunicação também. Porque isso vai ser relevante no futuro para entender como que esses equipamentos
podem justamente nos influenciar, además de nós outros influenciar eles também, certo? Então, é interessante isso. Ricardo Bedín Grando, que es magíster en computación, docente de la UTEC en el posgrado de robótica e inteligencia artificial, la UTEC allí de Rivera. Ricardo, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros. Un saludo para Uteco también, que no se me ofenda. No, te saqué. Muchas gracias a ustedes. Ha sido súper gráfico y bien interesante entonces el campo que nos has abierto en lo que está pasando en esta materia. Dentro de un tiempito nomás, porque esto avanza muy rápido. Si te parece, volvemos a conversar para hacer una actualización. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre disponibles para hablar, charlar, aprender también sobre esta temática que es muy interesante. Y bueno, estamos siempre disponibles, ubicados aquí en Rivera para quien se interesa, quiera venir para acá, conocer más sobre nuestros laboratorios, sobre nuestras carreras, sobre la UTEC de manera general. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Chao, chao.